eu sou Natália Belisário Silva. Hoje é dia 1º de outubro de 2025. Eu tô vestindo uma camiseta preta escrito Sonhe Grande, Comece Pequeno, uma calça verde e um tênis que já foi branco. Alguns anéis que têm significados pra mim. E eu tenho uma tatuagem no braço da minha cachorra e uma outra tatuagem de uma frase. E os óculos. Eu tenho o cabelo enrolado. Hoje em dia eu trabalho na Rádio Novelo. Eu sou editora executiva na Rádio Novelo. Trabalho com jornalismo em áudio desde 2019, mais ou menos. Sou repórter, roteirista e editora. Eu sou filha de um casal que se casou muito jovem. Meus pais se casaram bem jovens. A minha mãe teve a minha irmã com 18 anos, que a minha irmã é 9 anos mais velha do que eu. Espiana também. Também por isso eu vim parar aqui. E eles casaram muito jovens e eram ambos de famílias que não tinham muita grana, assim, trabalharam desde muito cedo. Tiveram que ralar bastante para conseguir o que eles tiveram, assim. E eu nasci na zona leste de São Paulo, em São Mateus. Foi lá que eu morei os primeiros anos da minha vida. Meu pai é engenheiro mecânico, trabalhou boa parte da vida dele em uma montadora, no ABC Paulista. E minha mãe trabalhou em casa enquanto a gente crescia, cuidando de mim e da minha irmã. E depois que a gente já estava grande, ela foi estudar assistência social. Mas ela sempre cuidou muito da gente, cuidou muito da família. Então acho que depois ela só foi conseguir um diploma de uma coisa que ela já fazia todos os dias, que era cuidar de pessoas. Então esses são os meus pais. E eu tenho uma irmã mais velha do que eu, a Fernanda, que é engenheira também. Seguiu um pouco os passos do meu pai, engenheira civil. Fez USP, fez poli, me trazia aqui pra ver ela jogar basquete no CP. Foi assim que eu descobri que a USP existia. Eu gostava muito de conversar, muito, assim. Então, meu pai conta que antes da gente se mudar pra Alemanha, uma vez ele foi viajar e ele teve que passar 2 meses na Alemanha pra preparar um pouco a mudança pra gente ir pra lá e trabalhar também. E quando ele voltou, eu tava falando. Ele falou, você tava falando muito, não era como se eu tivesse aprendido umas palavras, você falava frases inteiras, assim, quando eu cheguei. E aí, quando eu fui pra Alemanha, teve um pouco essa angústia de eu sabia falar português, eu precisava falar alemão, e os meus pais contam que eu muito rapidamente aprendi a falar, e qualquer lugar que eu ia, eu falava, oi, meu nome é Natália, como você chama? Pra primeira pessoa que eu visse na minha frente, assim, porque eu queria muito conversar. Então, sempre gostei de fazer pergunta, eu sempre fui muito curiosa, meus pais ficavam um pouco irritados com isso às vezes, a minha irmã também, coitada, que era mais tímida do que eu, queria que eu deixasse ela em paz. E eu via muita história, assim, na TV, né, eu era muito fã do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, muito fã da Branca de Neve. Vi muitas vezes a Branca de Neve em alemão. Acho que se eu ver esse filme, talvez eu entenda esse alemão específico, sabe? Vi muita coisa na TV, assim. Minha mãe me contava história também, eu adorava ler gibi. E meu avô me contava bastante história também. Assim, histórias da meu avô, minha avó, histórias da vida, histórias da família, assim. Quando a gente estava todo mundo junto. Meu pai é um grande contador de histórias também, de histórias da vida dele. Então sempre ouvi muita história. E aprendi a ouvir quieta, que é uma coisa importante para jornalista. A ficar quieto e escutar. Então, a gente ficou na Alemanha 2 anos, de quando eu tinha 2 até um pouco antes de eu completar 5 anos. E embora eu falasse alemão fluentemente lá, eu lembro nitidamente da cena da gente chegando no aeroporto, meu pai tentando falar alguma coisa comigo em alemão e eu falando, eu não falo mais alemão, a gente tá no Brasil. E eu nunca mais falei alemão, eu esqueci completamente. Então, eu não falo alemão. Eu falei durante 2 anos da minha vida, porque eu precisava falar aquela língua para me comunicar com as pessoas, entendeu? Era um instrumento para eu chegar onde eu queria chegar, mas depois disso eu nunca mais falei. E para mim o português é absolutamente importante, né? Eu fui fazer mestrado há um tempo nos Estados Unidos e era muito difícil para mim não conseguir falar exatamente o que eu queria em inglês, sabe? Não conseguia chegar na palavra, na textura exata da palavra, assim, sabe? É um lugar estranho para estar para alguém, tipo, eu trabalho cheia de livro, tenho um dicionário na minha mesa, eu vivo procurando palavras porque eu quero chegar o mais perto possível daquilo que eu quero falar. E não conseguir fazer isso foi meio esquisito, mas eu vejo a língua como um instrumento de conexão com as pessoas. Mas eu sempre tive muita facilidade com português, assim. Eu lembro uma vez que a professora de matemática estava dando aula, e aí ela tinha que escrever alguma coisa na lousa, e aí ela falou, Natália, como é que escreve essa palavra? Porque eu sei que você vai saber. A professora de português falou que você vai saber. E eu guardei essa memória, sabe? Porque pra mim foi tipo, uau, eu sei escrever a palavra, e aí eu soletrei a palavra pro professor, e aquilo foi o máximo pra mim. Tipo, eu sei português. Eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, assim. Isso desde pequena, desde antes, assim, quando eu tava no ensino fundamental. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, e aí eu tinha escrito alguma coisa na escola, assim. Minha mãe que olhava as minhas lições normalmente, né? Meu pai olhava muito de vez em quando. E aí eu escrevi um negócio, eu não lembro o que era. Mas eu lembro da cara do meu pai quando ele chegou, e minha mãe falou, olha isso que ela escreveu. Aí ele leu, eu lembro que a gente tava na cozinha, assim, eu tava sentada na mesa e ele tava em pé na minha frente. Ele leu, olhou pra minha cara, olhou pro negócio de novo e falou, você escreve bem. E aí eu acho que desde então eu fico procurando essa mesma sensação que eu tive ali naquela mesa, sabe? Cara, eu acho que a primeira vez que caiu a minha ficha que eu não era mais criança, eu fiz uma coisa que até hoje eu dou risada de mim mesma. Eu cheguei em casa, aí eu fui ver TV. E acho que tava passando, sei lá, Bob Esponja na TV. E aí eu falei pra mim mesma,
eu não sou mais criança, eu não posso mais ver Bob Esponja. E aí eu mudei pra MTV. Lembra? MTV finada, MTV. E aí dali em diante eu assisti a MTV. Eu entendi o que estava acontecendo? Não, boa parte do tempo eu não fazia a menor ideia. Mas eu falei, agora eu preciso ouvir música e ver isso aqui, porque é isso aqui que os adolescentes assistem. E aí eu acho que a minha liberdade eu fui construindo, identificando as coisas que eu gostava e me separando um pouco das pessoas que me faziam mal. Eu acho que nisso eu fui boa também, por causa dessa experiência de ser um estranho no ninho. Eu lembro que quando eu era adolescente, também quando eu era criança, ali no meu mundinho classe média de Santo André, tinha uma coisa de você ter uma melhor amiga. Você tinha a melhor amiga da escola. E aí você fazia tudo com essa melhor amiga, e elas tinham grupos, e às vezes os grupos cresciam, mas tinha, tipo, essas pequenas unidades. E eu era meio avulsa, entendeu? Não tinha muito uma dupla, assim. Eu tava meio flutuando em todos os grupos. Eu me dava bem com bastante gente, mas eu não era super grudada em ninguém, assim. Tive fases mais próximas de algumas pessoas, mas isso sempre acabava se dissolvendo de alguma forma. E acho que também por minha causa, assim, por essa coisa meio inquieta, e eu queria o meu espaço, assim, sabe? Eu queria ser eu, fazer as coisas do meu jeito. E acho que esse foi, ter uma liberdade intelectual, sabe? De tentar pensar com a minha própria cabeça, assim, foi a forma como eu encontrei de crescer. Esse foi o meu maior crescimento, assim, e isso, óbvio que teve, né, muito, eu cedi muito também para fazer parte das coisas, mas eu tentava em alguma medida ir tomando meu espaço, assim, sabe, dentro de mim. Na primeira vez que eu prestei FUVEST, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fui muito mal, muito mal. Eu não passei nem para a segunda fase. Lembro que eu acertei metade da prova, exatamente, são 90 questões, eu acertei 45. E foi importante aquele não que eu tomei ali da prova, sabe? Não, você vai ter que se esforçar um pouco mais do que isso, se você quiser. E aí eu fui fazer cursinho. Foi um ano bem difícil também. Porque, você tem um dia do ano pro qual você tá se preparando, né? 3, se você der sorte. E eu lembro de um professor muito bom que eu tive no cursinho, o Frank, foi meu professor de história do ensino médio, também meu professor de história no cursinho. Ele falou pra gente, quando eu tava chegando à FUVEST, né, que ele sabia que muitos de nós queríamos passar na USP, falou, tá chegando o dia mais legal do ano. Tipo, vocês estão se preparando há muito tempo pra isso. Então tem que ser muito legal. Tipo, finalmente chegou, sabe? E aí ele falou, você tem que comemorar, assim, que vocês puderam vir aqui estudar, que vocês tiveram quem cuidasse de vocês nesse tempo. E aí vocês vão poder prestar essa prova. Quantas pessoas nesse país podem fazer isso, sabe? Aí eu lembro que eu saí do cursinho, comprei umas flores, levei pra casa, dei uma flor pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, agradeci. Porque eu chegava em casa e a comida estava feita, a roupa estava limpa, eu tinha uma casa confortável, meu cursinho era pago todo mês. E eles não tiveram nada disso, né? Então, foi muito emocionante, assim, pra mim, aquele dia de, tipo, que legal eu poder fazer isso, sabe? Mesmo se eu não passar. E eu passei. Nossa senhora, o dia que eu passei foi, até hoje, assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Foi muito bom. Eu lembro que eu tava em casa e aí ia sair a lista, né, de convocados. Aí eu sentei na frente do computador, eu já tinha passado na Casper. E eu tinha ido lá fazer a matrícula na Casper, eu odiei. Eu odiei tudo, eu odiei que era na Paulista, eu odiei aquele monte de concreto. Não sei cadê as árvores desse lugar. Aquele caos. E aí, eu lembro que a mulher da matrícula falou assim, eu fiz a matrícula, ela, até o primeiro dia de aula, então, né? Aí eu falei, eu não vou voltar aqui. E ela, como assim? Eu falei, eu vou passar na USP. Ela, vamos ver. Eu falei, eu preciso passar, porque eu não quero ficar aqui. E aí eu tava em casa, eu sentei na frente do computador e eu tava ali, né, atualizando o site da FUVEST, assim, pra ver a lista sair. Aí apareceu lá, a lista de convocados, o link. Aí eu lembro que eu respirei bem fundo, e aí eu falei pra mim mesma, não importa o que acontecer, se você passar ou se você não passar, você não vai mais fazer cursinho. Já deu. Foi um ano muito difícil, então você vai ter que aceitar que esse vai ser uma bifurcação do seu destino. E aí eu li meu nome, li de novo. Aí eu fui até o banheiro, minha mãe tava lavando o banheiro, acho que era uma sexta-feira, que era o dia que ela lavava o banheiro. Aí eu falei, mãe, ela tava dentro do box. Mãe, ela, oi. Eu falei, olha pra cá. Aí ela olhou, eu falei, eu passei na USP. E ela deu um grito, que eu tive que sair do banheiro. Puta merda. Ela começou a sapatear dentro do banheiro, assim, eu não acredito! Aí ela veio, me abraçou, toda molhada. Ligou pro meu pai, Natália passou na USP, Natália passou na USP. Eu liguei pra minha irmã, eu falei, passei. Aí eu só ouvi minha irmã falando muito palavrão, ela tava mais ansiosa do que na minha vez. A USP é muita coisa, né? Ela tem problemas do país, assim. Uma desigualdade muito grande entre os alunos, que fica claro assim que você entra. Problemas da falta de investimento do Brasil em educação.
problemas da própria cidade de São Paulo, coisas que eu entendi quando eu cheguei aqui, que tinham grandes escolas de São Paulo, que tinham grandes famílias, que tinham sobrenomes importantes, que pra mim isso tudo não fazia o menor sentido, assim. As pessoas perguntavam onde você estudou, eu falava em Santo André, porque eu não tinha uma escola para responder. E as pessoas respondiam as escolas que elas tinham ido aqui em São Paulo. Enfim, eu comecei a entender um pouco esse ecossistema paulistano, assim, da elite paulistana na qual eu estava entrando. Tiveram 3. Eu jogava basquete, isso foi bom, importante para eu manter a minha saúde mental, fazer exercício, ter um contato com pessoas que vinham de lugares diferentes da ECA ali e também jogar com outras faculdades, né? A gente treinava junto com a biologia uma época, então fiz meus amigos na biologia, foi legal. Eu fiz parte do jornalismo júnior, que também foi um bom aprendizado, assim, trabalhar com os meus amigos, foi divertido. E eu participei do Redigir, do projeto Redigir, que eu acho que desses 3, assim, é o que eu mais penso hoje em dia, sabe? Eu ainda penso bastante sobre o Redigir, que é um programa, que é um projeto de comunicação popular, né? Para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, de educação em comunicação. E eu aprendi muito, muito. Foram 6 meses, assim. 6 meses ou um ano, talvez tenha sido um ano, que eu vinha dar aula uma vez por semana e, putz, eu aprendi muito ali naquela sala, sabe? Vendo outras pessoas ocuparem aqueles bancos que pessoas que normalmente não estariam ali. O Wagner foi muito importante, professor de fotojornalismo. Eu lembro que ele deu um livro pra gente ler da Susan Sontag, que era sobre a dor dos outros, né? E ele foi muito importante, assim, pra eu refletir sobre a profissão e entender que eu não tinha só um jeito de exercê-la, mas vários. O Wagner, uma vez, a gente estava fazendo o Jornal do Campus, e eu não sei se ele fez de propósito ou não. Até hoje eu não sei, eu vou morrer sem saber, provavelmente. Mas eu era responsável por diagramar a primeira página do jornal. E eu diagramei e tal. E aí ele falou, conferiu tudo. E eu falei, conferi. Aí conferi de novo, se as coisas estavam certas e tal. E tinha uma palavra errada na capa. E ele não me falou. E eu acho que ele viu. E a gente imprimiu o jornal, assim, com a palavra errada. E eu fiquei tão brava, tão brava. Mas o jornal é isso, né? Você faz uma coisa e ele vai pro mundo, aí as pessoas leem um pouco. Se a palavra tá errada ou não, se comunicou, beleza. O complicado mesmo é você errar uma informação, né? Errar um dado que tem um impacto na realidade. A grafia de uma palavra é chato, mas não é tão importante. E eu aprendi naquele dia, assim. Mas eu fiquei muito brava. Eu lembro de eu sentar na frente do CJT e chorar. E os meus amigos, tipo, é ridículo, eu errei uma palavra. Eu sempre fui muito exigente, assim, comigo mesma. Então, acho que ele me ensinou sem saber, assim, ali, sabe? Porque na minha cabeça ele viu. Porque ele me perguntou mais de uma vez, você checou tudo? Então, hoje em dia eu checo tudo, antes de falar que tá pronto. Fiz estágio no coral da USP, fiz estágio na psicologia e fiz estágio na Ogilvy, que era uma agência de publicidade e relações públicas. Aí eu já fizeram um estágio de relações públicas. Foi nessa época que eu achei que eu ia ter que largar o jornalismo, porque eu falei, pagam muito melhor aqui do que no jornalismo. E fiz estágio na Carta Capital e na Abrage. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Aí foi meu último estágio. Depois disso eu fui pra Folha. E aí na Abrage eu tive contato com muitos jornalismos do Brasil, né? Porque é uma associação que reúne vários jornalistas investigativos do país. E eu entendi melhor o que era o jornalismo no Brasil ali dentro. E tive contato com jornalistas que me ajudaram a seguir o caminho que eu queria seguir. Quando eu estava na Abrage, eu já tinha clareza de que eu queria trabalhar com jornalismo em áudio. E aí a Abrage fez uma parceria com um veículo que chama O Joio e o Trigo, que cobre alimentação e política. Isso era final de 2019. Eu estava fazendo o Prato Cheio, que foi o primeiro podcast que eu fiz pro Joio e o Trigo. E aí eu falei, vou adiar um pouco a minha formatura, eu vou me formar no que vem. Eu vou adiar um semestre e eu ganho um pouco mais de tempo para pensar no TCC. Aí eu abri uma vaga na Folha, São Paulo. E uma amiga minha, Ecana também, que trabalhava lá, falou, por que você não tenta? Era uma vaga de edição de som. Aí eu falei, será? Tipo, acabei de começar a fazer podcast, eu não sei muito se eles estão procurando alguém mais experiente. Ela falou, não, você já tem, tenta. Aí eu tentei e eu passei. Fui chamada para trabalhar na Folha como editora de som e produtora ali da editoria de podcasts. Isso foi 2 semanas antes da pandemia começar no Brasil. E aí eu fiquei 2 anos em casa. E o meu TCC, para me formar na USP, virou um diário da pandemia. Como eu estava cobrindo a pandemia todos os dias na Folha, eu comecei a fazer um relato meio entremeado com a minha própria experiência para encerrar esse ciclo. E foi bem estranho, assim. Eu lembro que eu apresentei o TCC no Zoom da sala da minha casa, assim. E eu tinha um pouco essa fantasia de como ia ser o dia que eu me formasse, né? Que chegasse o dia do TCC, que meus amigos iam vir aqui no CJE, que a gente ia sair para almoçar depois. Tinha um pouco planejado, imaginado esse dia, e nada disso aconteceu.
E aí eu me formei no meio da pandemia e continuei trabalhando na Folha por 2 anos. Mas eu acho que a pandemia, começar a trabalhar ali como repórter naquele momento, deixou muito claro pra mim qual que era o meu dever, assim, sabe? Tinha uma clareza do que eu tava fazendo, pra que eu tava fazendo, pra quem que eu tava fazendo. Passei esses 2 anos como editora de som, repórter, produtora, e aí me desiludi com a Folha. Tinha uma sobrecarga de trabalho já, mas teve uma situação que me decepcionou com a Folha. E aí eu resolvi que tava na hora de eu sair. E aí eu saí. Fui pra novela. Eu sempre tô conhecendo gente nova, contando histórias diferentes, abrindo portas que provavelmente eu não conseguiria abrir de outra forma, conhecendo pessoas que eu não conheceria de outra forma. É muito legal, assim, trabalhar, ser repórter e ter esse jeito de se conectar com o mundo, sabe? Então, único, né? Quantas pessoas podem ligar pra alguém e falar, me conta da sua infância, como era seu pai, como era sua mãe, como era sua casa. É diferente você trabalhar num lugar em que você sente que aquilo que você fala vai ter impacto na forma como o trabalho é pensado. E não só eu, por estar nessa posição de editora agora, mas todas as pessoas da Novelo terem essa voz. É óbvio que é uma empresa, tem hierarquia, e tem coisas que são decididas por outras pessoas e não por mim. Mas eu sinto que a gente tem mais diálogo do que em outros lugares, mais capacidade de tentar conversar, de tentar mostrar como as coisas podem ser feitas de uma forma diferente, de falar abertamente sobre coisas difíceis que acontecem em todas as empresas. Para mim, individualmente, isso é fundamental. Eu não consigo trabalhar se isso não acontecer. Não consigo. Eu fico um tempo e a angústia cresce tanto que eu preciso ir para outro lugar. E eu acho que isso é um grande problema dos jornalistas. A gente vem para a profissão porque a gente é idealista e aí a gente chega na redação e falam que a gente não pode ser. E aí a gente sofre muito. Então, eu luto pelo idealismo, assim, por tentar aproximar a realidade daquilo que eu acho que ela deveria ser com o meu trabalho e com as relações que eu tenho dentro da empresa e com as relações que eu tenho com as minhas fontes. E eu acho que todo mundo na Novelo também luta por isso, ao seu próprio modo. Eu acho que todo mundo precisa encontrar um jeito de se manter encantado com as escolhas que fez na vida, não só na profissão, mas na vida. Isso vale para relacionamento, isso vale para ter um cachorro, isso vale para cozinhar e vale para profissão também. Vai ter muita coisa que vai acontecer que vai tentar roubar o seu encanto e te afastar dos motivos pelo qual você escolheu fazer aquilo. E é um exercício, às vezes não é nem diário, às vezes é horário de ficar, não, tô aqui por isso e eu vou continuar aqui por isso. E é legal, assim, você olhar para trás, né, e ver onde você chegou, assim. Tem muita coisa, aconteceu muita coisa entre eu entrar na ECA e eu estar aqui hoje. Coisas boas e coisas muito ruins, dentro e fora da profissão. Então, é uma alegria seguir na profissão e aqui. A Lupe. Tem uma cachorra, Lupe, que ela se chama Lupe por causa da Lupe Cotrim, que é uma das fundadoras da ECA. Então, eu tenho ela tatuada aqui. Essa é a Lupe.